Se você acha que os animais que existem hoje já são grandes ou assustadores, espere até descobrir como eram alguns de seus parentes no passado. Porque, milhões de anos atrás, a Terra era um lugar completamente diferente. Um mundo onde criaturas que hoje caberiam na palma da sua mão tinham versões gigantescas, capazes de fazer qualquer pessoa correr na direção oposta. Imagine encontrar uma libélula do tamanho de um falcão, um escorpião quase do tamanho de um gato, ou até uma cobra tão grande que poderia engolir um crocodilo inteiro. Parece coisa de filme de monstros, mas tudo isso realmente existiu. Durante diferentes períodos da história do planeta, mudanças no clima, na quantidade de oxigênio no ar e até na ausência de grandes predadores, permitiram que muitos animais evoluíssem para tamanhos simplesmente absurdos. E o mais curioso é que muitos desses gigantes não eram criaturas completamente estranhas ou desconhecidas. Na verdade, vários deles eram parentes diretos de animais modernos que continuam vivendo entre nós, apenas em versões muito menores. Muito antes das cidades, das estradas e até mesmo antes da existência dos seres humanos, a Terra era dominada por uma natureza muito mais extrema. Florestas gigantes cobriam enormes áreas do planeta. O clima era diferente e os ecossistemas funcionavam de maneiras que hoje parecem quase impossíveis de imaginar. Foi nesse cenário que várias espécies de animais evoluíram para tamanhos verdadeiramente gigantescos. E o mais curioso é que muitos desses colossos não eram criaturas completamente diferentes das que vemos hoje. Na verdade, vários deles eram parentes diretos de animais modernos, que continuam vivendo entre nós, menos apenas em versões muito menores. Insetos que hoje parecem inofensivos já tiveram asas enormes capazes de cortar o ar, como pequenos helicópteros. Cobras que hoje já causam medo em muita gente tiveram ancestrais tão gigantes que poderiam esmagar presas enormes sem qualquer dificuldade. Até mesmo animais conhecidos por serem tranquilos e lentos, como as preguiças e os tatus, já tiveram versões que pareciam verdadeiros tanques vivos. Grande parte desses gigantes surgiu por causa das condições únicas do planeta em determinadas épocas. Em alguns períodos, por exemplo, a quantidade de oxigênio na atmosfera era muito maior do que a de hoje, o que permitia que insetos e artrópodes crescessem muito mais. Em outros momentos, o clima quente e úmido favorecia o crescimento de grandes répteis e anfíbios. Além disso, a ausência de predadores ou a abundância de alimento em certos ambientes também ajudava essas criaturas a atingirem tamanhos impressionantes. Sem grandes ameaças ou limitações naturais, algumas espécies simplesmente continuaram evoluindo e crescendo ao longo de milhares ou até milhões de anos. Mudanças climáticas, transformações nos habitats e até a chegada de novos predadores fizeram com que muitas dessas criaturas colossais desaparecessem para sempre, deixando apenas fósseis e vestígios para os cientistas estudarem. Neste vídeo você vai conhecer 10 versões gigantes de animais que ainda vivem no nosso planeta. Criaturas que, em algum momento da história, evoluíram para tamanhos colossais. Algumas delas eram predadores extremamente eficientes, capazes de dominar seus ambientes com facilidade. Outras eram herbívoras tranquilas, mas tão grandes que praticamente não tinham inimigos naturais. Ao longo dessa jornada, você vai descobrir cobras gigantes que dominavam pântanos tropicais, insetos com asas enormes que patrulhavam os céus antigos e até mamíferos que pareciam verdadeiros veículos blindados. E conforme avançamos nessa lista, uma coisa fica cada vez mais clara: o planeta Terra já foi um lugar muito mais selvagem, muito mais estranho e, em muitos casos, muito mais assustador do que o mundo que conhecemos hoje. Imagine um milípede, daqueles que às vezes aparece no jardim ou na calçada depois de uma chuva. Normalmente, eles são pequenos, discretos e muita gente nem se preocupa com eles. Agora imagine esse mesmo animal, só que centenas de vezes maior. Foi exatamente isso que existiu na Terra há cerca de 300 milhões de anos durante o período carbonífero. Seu nome era Arthropluera,
e ela é considerada o maior artrópode terrestre que já existiu no planeta. Para você ter uma ideia do tamanho dessa criatura, a Arthroplura podia alcançar até 2,5 metros de comprimento. Isso significa que ela era praticamente do tamanho de uma moto grande ou até de um pequeno sofá. Seu corpo era longo, segmentado e coberto por uma carapaça dura. Visualmente, ela parecia uma mistura entre uma centopeia e um enorme trilho articulado se movendo lentamente pelo chão da floresta. Cada segmento do corpo possuía várias pernas que se moviam em perfeita sincronia, criando aquele movimento hipnotizante que já vemos nas centopeias atuais, só que em uma escala gigantesca. Curiosamente, apesar de sua aparência assustadora, a Arthroplura provavelmente era herbívora. Estudos indicam que ela se alimentava de folhas em decomposição, plantas e madeira podre, ajudando a reciclar matéria orgânica nas antigas florestas. Mas se essa criatura já parece impressionante, espere até conhecer as outras gigantes que dominaram a Terra no passado. Libélulas enormes voando pelos céus, escorpiões gigantes caminhando pelo chão das florestas e cobras colossais dominando rios e pântanos. Depois de conhecer todas essas criaturas impressionantes, fica difícil não imaginar como teria sido viver em um planeta onde insetos podiam ter asas enormes. Cobras podiam atingir o tamanho de um ônibus e até animais aparentemente tranquilos, como preguiças e tatus, existiam em versões gigantescas. A história da Terra mostra que a natureza já experimentou formas de vida extremamente diferentes das que vemos hoje. Em muitos momentos do passado, o planeta era um lugar muito mais selvagem, onde criaturas gigantes caminhavam pelas florestas, nadavam nos rios e voavam pelos céus. E o mais curioso é que muitos desses gigantes não eram monstros completamente estranhos. Eles eram apenas versões ampliadas de animais que ainda vivem entre nós hoje. Agora conta aqui nos comentários, qual dessas criaturas gigantes você achou mais impressionante? E se alguma delas ainda existisse hoje, qual você definitivamente não gostaria de encontrar na natureza? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar descobrindo os animais mais impressionantes que já existiram no planeta. Muito obrigado por assistir até aqui. E até o próximo vídeo!